Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, para os jogos do campeonato holandês. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações. Deixa seu like, deixa seu joinha aí no conteúdo, que é muito importante para o crescimento aqui do canal na plataforma. Fechou? Vamos analisar essa sexta-feira de muito campeonato holandês por aqui. Bom, galera, e antes de a gente começar aqui a falar sobre os jogos de hoje, eu vou passar um recado para vocês que eu já deixei no meu Telegram na semana passada, mas vou reiterar aqui no canal do YouTube para você também. Se você participou da minha Liga de Cartola nesse ano, sabe que nós criamos uma Liga de Cartola a partir desse ano, né? Em 2024, eu decidi lá no início do Campeonato Brasileiro criar uma Liga de Cartola para Eleven Tips. Tivemos algumas pessoas participantes que, obviamente, acompanham aqui o canal, que estão lá no meu canal do Telegram, mas eu estou com dificuldade de encontrar os 3 primeiros colocados. Para quem viu lá no meu canal do Telegram, eu decidi, por iniciativa própria aí, dar uma premiação para as pessoas que ficaram na primeira, na segunda e na terceira colocação da Liga do Cartola 2024. Então, o segundo lugar já entrou em contato comigo, já conversei com o segundo lugar, mas o primeiro colocado e o terceiro ainda não entraram em contato comigo. E eu tô, pelo amor de Deus, tentando achar essas pessoas para poder enviar para casa de vocês um kit que eu fiz com todo o carinho do mundo aí, uma forma de retribuir tudo isso aí que vocês fizeram. Foi um baita trabalho, um cartola muito disputado. Eu fiquei ali na 4ª colocação, foi por pouco, hein? Pro terceiro lugar aí, foi por pouco, mas eu vi que foi um trabalho muito, muito interessante, foi algo que eu gostei demais. E para o ano, obviamente, a gente vai continuar, sim, com o Cartola da Eleven Tips em 2025, com mais coisas. Mas esse recado aqui é para você que ganhou, que está ali entre a primeira e a terceira colocação. Entre em contato comigo no canal do Telegram, para que eu possa enviar para você aí esse kit que a gente aqui da Eleven Tips fez para vocês, fechou? Então, esse é o recado, entre em contato comigo que a gente vai conversar e enviar isso aí para sua casa, fechou? Vamos lá, galera, vamos falar aqui sobre a Eredivisie agora, vamos falar sobre os jogos de hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 4 da tarde, o RKC recebe em casa o PEC Zwolle, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação, 10 pontos de diferença entre o PEC e o RKC. O RKC está aqui na zona de rebaixamento, nesse momento com 6 pontos ganhos dentro da competição e o PEC com 16 pontos dentro do campeonato. Algo bem interessante aqui sobre essas duas equipes no mercado de escanteios é que ambas as equipes cedem muito em escanteios dentro da Eredivisie. São equipes que têm médias aí acima de 7 escanteios cedidos dentro do campeonato, uma média altíssima para ambas as equipes, mas também que fazem seus escanteios aí jogando nessas condições. O RKC tem uma média de 4,2 em escanteios marcados e o PEC uma média de 3 escanteios marcados nessa condição de visitante. Para esse confronto aqui, a linha aberta pré-live é o do over 10 cantos, não vou pegar essa linha pré-live, principalmente pensando que são duas equipes que cedem muitos escanteios aqui, tá? Então, esse confronto aqui, galera, a minha sugestão para vocês é levar pro live, levar pro ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para RKC e PEC Zwolle. Bom, pulando para a segunda divisão holandesa, também às 4 da tarde, nós temos o Dordrecht recebendo em casa o Eindhoven, duas equipes que estão também em lados opostos da tabela de classificação. O Dordrecht é o terceiro colocado do campeonato e o Eindhoven está ali na 12ª colocação. Mostrando a tabela de classificação, 10 pontos separam dentro da tabela essas duas equipes. O Eindhoven tem 25 pontos e o Dordrecht tem 35 pontos conquistados dentro do campeonato. No mercado de escanteios, também temos duas equipes bem interessantes para a gente no mercado de cantos. Nós temos o Dordrecht jogando dentro de casa com médias bem equilibradas entre marcados e sofridos, mas é uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em cantos também, tá? Tendo uma média aqui de 11,8 em escanteios entre marcados e sofridos. E vai receber o Eindhoven, uma equipe que mais cede em escanteios como visitante do que marca em cantos. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é levar
para o ao vivo, levar para o live e buscar escanteios na primeira etapa, tá? Nós temos aqui a linha de over 4,5 cantos batendo em 70% dos jogos. Nós temos uma previsão de pelo menos 5 escanteios na primeira etapa e eu acredito aqui em um jogo bem movimentado para ambas as equipes no primeiro tempo, tá? Então, Eindhoven e Dordrecht acima de 4,5 cantos no primeiro tempo. Pulando aqui para o próximo confronto, o Emmen recebe em casa o Den Bosch, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação. O Emmen é o quarto colocado da segunda divisão holandesa e o Den Bosch está na oitava colocação. Mostrando para vocês aqui a tabela de classificação, 2 pontinhos separam o Emmen do Den Bosch aqui. É um confronto ali de equipes que estão próximos, né, na tabela de classificação. O Emmen está com 32 pontos e o Den Bosch com 30 pontos nesse momento. No mercado de escanteios, nós temos duas equipes que também têm médias bem parecidas dentro do campeonato. Uma média de 10,1 para o Emmen entre marcados e sofridos e para o Den Bosch uma média de 10,9. Uma média um pouco maior porque é uma equipe que cede mais em escanteios nessa condição de visitante do que propriamente o Emmen, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a linha aberta é a linha de over 10,5 cantos, abriu numa linha esticadíssima, né? Se a gente for olhar aqui as estatísticas dessas duas equipes, a melhor linha para se buscar no ao vivo é esse over 7,5 cantos batendo em 80% dos jogos, tá? Nós temos uma previsão da Corner Pro de pelo menos 11 escanteios nessa partida, o que bateria a linha pré-live, mas o over 9,5 cantos só bateu em 50% dos jogos e esse over 10,5 cantos que já abriu no pré-live bateu apenas em 40% dos jogos entre essas duas equipes. Então, não pego essas duas linhas, nem o over 9,5 nem o 10,5 no live, vou levar para o ao vivo e vou tentar buscar essa linha de over 7,5 cantos. Se não conseguir, pula para o próximo jogo, nós temos bastante jogos aí da Holanda nessa rodada, mas a linha que eu deixo para vocês de sugestão é o over 7,5 cantos mais de 7,5 para Emmen e Den Bosch. E o próximo jogo, um duelo de opostos na tabela de classificação, fica por conta de Cambuur e AZ Reservas, né? O nosso Jong AZ. Nós temos o Cambuur na quinta colocação do campeonato, na parte de cima da tabela de classificação, e o AZ aqui na parte de baixo, brigando ali para se manter longe dessa zona de rebaixamento, brigando aqui no meio de tabela de classificação. O AZ tem 19 pontos conquistados dentro do campeonato até aqui e o Cambuur 32 pontos, se juntando ali ao De Graafschap e também ao Emmen, que vai jogar no mesmo horário, com 32 pontos, tá? No mercado dos escanteios, nós temos duas equipes aqui bem interessantes para a gente dentro da competição. O Cambuur tem uma das maiores médias dentre os mandantes, né, do campeonato como equipe mandante em escanteios, tem uma média de 7 escanteios a seu favor e 4,8 em oportunidades cedidas. E o AZ Reservas tem uma média aí de 9,2 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Minha sugestão também fica aqui no primeiro tempo para esse confronto. Nós temos um jogo bem movimentado aqui, estatisticamente falando, dessas duas equipes no primeiro tempo. Nós podemos ver aqui que o over 3,5 bateu em 90% dos jogos do Cambuur e em 70% dos jogos do AZ. Quando a gente passa para a linha abaixo, que é o over 4,5 cantos, bateu em 70% dos jogos do Cambuur e em apenas 40% dos jogos do AZ, tá? Então, a linha pré-live nesse momento está no over 5, leva para o ao vivo e tenta buscar esse over 3,5 cantos no primeiro tempo. É a minha sugestão aí para Cambuur e AZ Reserva. E o próximo confronto, a gente tá falando de duas equipes que também estão em lados opostos da tabela. O Utrecht tá ali na vice-lanterna, né, do campeonato, na 19ª colocação. E o Helmond tá aqui na 7ª colocação da competição, mostrando a tabela de classificação, 31 pontos conquistados pelo Helmond na parte de cima, naquele G8 classificatório, né, neste momento do campeonato, e o Utrecht aqui com 10 pontos conquistados nesse momento, fazendo uma péssima campanha a equipe do Utrecht Reserva na vice-lanterna do campeonato. No mercado de escanteios, nós temos uma média de 9,9 em escanteios entre marcados e sofridos do Utrecht e uma média aí de 11,6 em escanteios entre marcados e sofridos do Helmond na competição. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Utrecht e Helmond. E o último jogo de hoje aqui é um jogo dos desesperados, né? Estão ali na parte de baixo da tabela de classificação. O PSV Reserva está ali na 10ª
17ª colocação do campeonato e recebe em casa o Vitesse, 20º colocado, último time da tabela de classificação. Mostrando para vocês aqui a tabela de classificação, o PSV está aqui na 17ª com 18 pontos e o Vitesse está aqui com um saldo negativo, né? Inclusive, neste momento do campeonato. Mostrando aqui o mercado de escanteios para vocês, nós temos duas equipes com médias bem parecidas dentro da competição, a média de 10,4 em escanteios entre marcados e sofridos, e o Vitesse com uma média aí de 10,3 também entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, a linha pré-live está no over 10,5 cantos, uma linha que está bem elevada aí, e a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 cantos, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para PSV e Vitesse. Bom, galera, essas são as minhas considerações para essa sexta-feira de muita Holanda por aqui. Espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos e no mais eu conto aqui com a sua participação nesse conteúdo. Aproveita para deixar o seu joinha se chegou até aqui e ainda não deixou. Se não é inscrito também, aproveita para se inscrever. E claro, se esse conteúdo fizer sentido para você, se tiver algo aí para falar para mim, deixa nos comentários, que eu tô sempre de olho nos comentários daqui também, fechou? No mais é isso, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!